Que bom, né? A gente poder participar, ter o privilégio de compartilhar com as pessoas, as crianças e adolescentes que são assistidas ali na Casa da Amizade, bem como as outras instituições que já foram assistidas por nossa igreja nesse período, né? Vivemos num tempo de tantas dificuldades, num país onde nós temos 3,5 milhões, né, de pessoas desempregadas. Quantas necessidades surgem ao nosso redor. E quantas necessidades nós também, às vezes, experimentamos, né? Talvez não num grau intenso de uma carência tão grande de recursos materiais, mas também, às vezes, nos afligimos, às vezes, ficamos preocupados e angustiados diante da situação que vivemos, né, no nosso país, as nossas vidas e as nossas famílias. Mas Deus tem suprido e nossa igreja é até bastante privilegiada, né? Porque no meio de muitas dificuldades fazemos campanhas e aí a igreja participa e assim nós podemos, ainda que não tendo muito, mas poder compartilhar do pouco que nós temos com aqueles que mais precisam, né? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 35. Aliás, vamos ler a partir do verso 32. Né? O capítulo 10 do Evangelho de Marcos vai nos ajudar a pensar, né, nesse texto. Nós estamos trabalhando, né, os princípios de igreja multiplicadora a respeito de liderança. Eu não vou trabalhar bem especificamente só a liderança, mas eu quero pensar na igreja enquanto corpo, a igreja enquanto comunidade servidora. E esse texto vai nos ajudar a pensar algumas coisas importantes da vida da igreja, mas que afeta diretamente a nossa vida pessoal, a maneira como nos portamos diante da vida, diante das possibilidades que Deus nos dá, né? Marcos capítulo 10, do verso 32 em diante, diz assim: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Até aqui Jesus está falando algo muito importante para os discípulos a respeito de si, o sacrifício que ele ia passar na cruz para salvar as pessoas, para nos salvar. E aí ele continua no verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oremos nesse instante. Senhor, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, agradecidos pelo privilégio de termos, ó Deus, Tua palavra que nos orienta, de participarmos, ó Deus, de uma comunidade em que podemos aprender uns com os outros, assim como aqueles discípulos, caminhando com o Teu Filho Jesus Cristo, puderam, ó Deus, viver diversas experiências e aprender ali com Ele, ó Pai.
Por isso pedimos a tua orientação, a tua graça sobre nós. Pedimos que o teu Santo Espírito mesmo nos mostre, ó Deus, o que está presente nesse texto e fala-nos ao coração. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Logo que eu cheguei aqui na Igreja Batista Emanuel, há um tempinho já, né? Foi em 97. Uma das primeiras coisas que eu participei, eu cheguei numa sexta-feira, eu acho que passando um final de semana no outro, eu já estava participando de um seminário de rede ministerial. Eu me lembro que Nils e Aureliano participaram do mesmo seminário. E foi muito interessante, porque naquele seminário a gente aprendia a se aperceber quais eram os seus dons espirituais. A palavra de Deus vai nos dizer que dons espirituais são capacitações especiais dadas pelo Espírito Santo de Deus para a realização do serviço em prol da causa do Senhor. E aí nós descobrimos qual era a nossa paixão, dava uma certa orientação, bastante plausível, de qual seria a nossa paixão, quais são os nossos 3 principais dons, e o nosso estilo pessoal, se é voltado para pessoas ou para tarefas. E eu me lembro que 2 dons me chamaram a atenção no material daquele seminário. Um falando sobre a misericórdia. Ele diz que quem tem um dom de misericórdia tem coisas muito positivas, Claro, as coisas boas quais são? É que são pessoas mais sensíveis para poder se colocar no lugar do sofrimento alheio. Mas aí você tem que tomar um cuidado. É para que você não se coloque de tal forma que acabe deixando de ajudar a pessoa, porque você agora está sofrendo junto com ela, a ponto de não ter mais condições de ajudar. O outro era o dom de liderança, porque um aspecto positivo da liderança é que quem tem o dom, esse dom, ele tem a capacidade especial de dirigir várias pessoas para um objetivo. E isso é necessário, se faz necessário na vida da igreja. Tanto é que ali na carta aos Romanos, capítulo 12, vai se referir a alguns dons, vai falar de como devemos nos portar diante do Senhor. Ou seja, que não devemos pensar de nós não mais aquilo do que convém. E aí devemos sim praticar os dons que Deus nos coloca. Ele vai dizer que aquele que ensina deve ensinar com esmero. Aquele que faz uso da profecia, que o faça com fé. E aquele que preside com diligência. Então Deus dá dons diferentes. Eu citei só esses 2. A Bíblia nos fala de mais de 20 dons espirituais que nos ajuda a viver enquanto igreja e nos ajuda a cumprir com a sua missão aqui na terra. Mas o fato é que quem tem o dom de liderança tem que tomar cuidado para não deixar que o lado negativo tome conta de si. Ou seja, se deixar levar por um orgulho tal que ele, tendo o dom, ele venha simplesmente fazer o uso do dom para benefício próprio, para se mostrar no palco ou para exercer uma liderança autoritária sobre outras pessoas. Então me chamou a atenção esses 2 dons bem contrastantes, O dom da misericórdia e o dom da liderança. E é interessante o capítulo 10 de Marcos, porque ele é um capítulo que mostra uma série de dificuldades dos discípulos. Dificuldades essas que nós temos também. Lá no capítulo 10, no verso 13, ele vai dizer o seguinte, não vou ler o texto, mas as crianças se aproximam de Jesus Cristo. E o texto diz aqui que os discípulos, no verso 13, vai dizer assim: então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos faziam o quê? Os repreendiam. Veja que às vezes o fato de nós seguirmos a Jesus Cristo não quer dizer que nós estejamos afinados com a sua vontade. Mas eles estavam seguindo a Jesus. Jesus, no verso 23, vai falar do perigo das riquezas, que até o pastor Nelson trouxe aqui na questão dos dízimos e das ofertas. No verso 32 em diante, Jesus vai falar coisas importantíssimas a respeito da sua passagem aqui na terra. Ele vai dizer que estava próximo os dias em que ele seria tomado, que seria escarnecido, que iriam açoitá-lo, que iriam matá-lo, e que Jesus Cristo, depois de 3 dias, ressuscitaria. E aí do verso 35 em diante,
nos aparecem os discípulos com Tiago e João com essa indagação. Senhor, nós temos um pedido a fazer. Tu concedes esse pedido? E Jesus diz, o que é que vocês estão querendo? Queremos que na tua glória esteja um à esquerda e outro à tua direita. E Jesus indaga daqueles discípulos, vocês sabem mesmo o que vocês estão pedindo? Quantas vezes nós pedimos e nós não refletimos muito o que é que nós estamos pedindo? Quantas vezes nós até oramos mesmo, proferimos diante do Senhor a nossa voz, o nosso pulmão, o nosso pensamento, e aí pedimos, Senhor, abençoa-nos. Senhor, dá-nos da Tua graça, dá-nos de tantas coisas. Ou às vezes coisas específicas, né? Eu quero aparecer, eu quero ser grande. Eu quero ser pastor. Quero estar aqui à frente no louvor. E Jesus pergunta, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Precisamos refletir, precisamos pensar o que é que nós estamos pedindo ao Senhor. E aí Jesus diz assim, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, receber o batismo com que eu sou batizado? E aqueles discípulos prontamente, com a resposta na ponta da língua, disseram, sabemos. Muito provavelmente eles não sabiam o significado de tudo isso. Mas Jesus disse, olha, vocês vão beber o cálice que eu bebo e vocês vão ser batizados no batismo em que eu sou batizado. Mas quanto a ficar à minha direita ou à minha esquerda, não concede a mim, mas ao Pai, concede a Ele. E aquilo causou um rumor entre os outros discípulos, de modo que, às vezes, determinadas ações nossas, ou de ações, podem provocar ciúmes, pode provocar contendas, conflitos. E aí os discípulos ficaram bastante inquietos, outros discípulos, com o desejo daqueles dois, Tiago e João. Porque, de algum modo, eles também desejaram a mesma coisa. Quantas vezes nós somos tentados, somos chamados a refletir, somos tentados a pedir aquilo que não se deve, ou pedir de forma imatura, pedir precipitadamente, e somos chamados a pensar sobre o conteúdo da nossa oração de petição. Nós sabemos mesmo o que estamos pedindo? E aqueles outros discípulos também ficaram inquietos, e eles também perderam a perspectiva do que deveriam pedir a Jesus Cristo, ou deveriam silenciar diante dele. E aí é interessante a maneira como Jesus os trata. Ele diz assim, mas Jesus, no verso 42, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, esse deve ser o quê? Servo de todos. Jesus está falando para aquela pequena comunidade dele com os discípulos, mas entre vós. É interessante que essa questão da liderança, Deus vai dar como dom para alguns, para outros não. Assim como Ele dá o dom de profecia para uns, para outros não. Assim como Ele dá o dom de misericórdia para uns, para outros não. Os dons que Deus nos dá, Ele tem o objetivo de que nós pensemos enquanto comunidade. Jesus, na verdade, estava exortando entre eles, ou seja, aqueles discípulos deveriam ser uma comunidade servidora. E é interessante que lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, quando Jesus Cristo vai falar a respeito de João Batista, ele vai dizer assim, Mateus capítulo 11,
verso 11, diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Sempre me chamou a atenção essa expressão. O maior no reino dos céus ainda é menor do que João Batista. Né? Ele diz assim, né? Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus ainda é maior do que João Batista. Ou seja, se o menor no reino dos céus ainda é maior do que João Batista, eu diria que é melhor você desistir de querer ser grande. Que a liderança venha como dom. Que a liderança venha como algo legítimo e natural na sua vida enquanto cristão, porque Deus concedeu a você o dom de liderança. Porque João Batista, dá licença, mas era muito servo. Ele morreu por conta que ele foi fiel àquilo que era verdadeiro. E aí nós precisamos pensar o que é que Deus quer de nós como igreja, como corpo. Liderança é um dos dons, mas que tem implicações na vida de todos nós. Como teve implicação na vida dos discípulos, quando se aproximaram dele, dos outros discípulos, se aproximaram para reclamar de Tiago e de João. E quantas vezes nós não sabemos pedir, pedimos de forma precipitada. Mas Jesus Cristo vem então nos chamar para que nos ensina a partir daquela experiência, para que nós sejamos uma comunidade servidora. Seja com o dom de liderança, seja com o dom de misericórdia, seja com o dom de ensino, o dom do pastoreio, da profecia, seja com aquilo que você se identifica no reino de Deus, como que Deus lhe possibilitou, Deus dá a você uma inclinação para realizar o seu serviço. E como é bom servir ao Senhor. Como é bom você ter a sensação, e é edificante, assim como a palavra, assim como a oração, assim como participar de uma comunidade cristã, servir é algo fundamental para que nós estejamos crescendo espiritualmente diante do Senhor. Jesus, portanto, chama aquela comunidade, aqueles discípulos, nos chama para que sejamos, então, servos. Para que sejamos uma comunidade servidora. Porque, na verdade, servir, há implicações nisso. É como ele disse: acaso podereis beber o cálice que eu bebo? Servir tem a ver com renúncia. Servir tem a ver com você saber lidar com o sofrimento. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que é mais fácil nós sentirmos a presença dEle, de nós encontrarmos a presença de Deus na casa do luto, na casa do sofrimento, do que no lugar onde há muitas festas e muitos manjares. Portanto, servir implica em muitas coisas importantes, como, por exemplo, você saber lidar com o sofrimento. Acaso podereis beber o cálice que eu bebo? O cálice é sinônimo de sofrimento. E Jesus, ao morrer na cruz, ao verter ali o seu sangue para pagar pelos nossos pecados, e quando nós participamos da ceia, na verdade nós estamos nos identificando com o seu sofrimento, o seu corpo que doeu e o seu sangue que foi vertido na cruz por nós. Portanto, o serviço do Senhor é um serviço que não necessariamente tem que passar pelo sofrimento, mas que implica que nós estejamos preparados para aprender a lidar com o sofrimento. Isaías 53 vai dizer assim a respeito de Jesus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu entendo que necessariamente você não tem que sofrer para poder
experimentar Deus na sua vida, para poder ter uma experiência com Deus, para ter intimidade com Deus. Eu gosto muito de Eclesiastes, capítulo 9, quando ele vai dizer, olha, toma regaladamente o teu vinho, mais ou menos, vou parafrasear, né? Aproveita a vida com a mulher da tua mocidade, né? Então, existe também uma teologia do prazer. Nem todo prazer é carnal e nem todo prazer é destoante da vontade de Deus. Mas a igreja servidora é a igreja que deve estar preparada, até para poder ouvir do sofrimento alheio. O que as pessoas mais precisam, o que nós mais precisamos, muitas vezes é alguém que nos ouça. É alguém que seja capaz de nos ouvir e de se colocar de algum modo, no nosso lugar. Isaías 53 vai falar que tipo de servo era Jesus Cristo. E ele, como servo, como cordeiro, foi ao matadouro para poder pagar ali os nossos pecados e as nossas iniquidades. 1 Pedro 4,13, um pouco antes, o apóstolo Pedro vai dizer que não se admire se houver uma grande expectação de sofrimentos e de provações. Aí no verso 13 ele diz, alegrai-vos na medida que podeis ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas comumente fogem da dor. Fogem do envelhecimento. Eu estava comentando, né, com minha esposa nesses dias, né, tem um cantor, não vou citar o nome dele, com 66 anos. Eu admirei com a idade dele, né? 66 anos, faz num show, com a calça jeans toda rasgada, parecia um jovenzão de 40, né? Aí eu disse, meu Deus, nós vivemos numa sociedade que ninguém quer envelhecer. Mas a vida nos coloca diante da dor e do sofrimento. Aliás, nada mais democrático, nada mais para nos deixar solidários uns com os outros do que a dor. A palavra solidário vem do latim, né, que significa desde o sólido, partículas próximas. O solidário é aquele que está próximo da dor do outro. Aliás, se diz que nós vivemos numa sociedade líquida, né? Sociedade líquida, família líquida, relacionamentos líquidos. Às vezes eu tenho para mim que a gente vive já uma sociedade gasosa, né? As partículas estão tudo espalhadas assim, nem sequer a proximidade de uma liquidez a gente encontra. Laços frágeis. Essa semana nós ouvimos aí, está sendo investigado, né? Ninguém pode dizer nada, enquanto não houver um fechamento, né, dessa investigação, mas envolvendo, né, um pastor, envolvendo uma família, envolvendo toda uma situação, e não de agora, né, mas já de bastante tempo, a gente vê coisas horríveis, coisas terríveis, em que os laços familiares, os laços entre nós, seres humanos, ficam cada vez mais frágeis. E muitas vezes a gente, com medo de enfrentar a dor e o sofrimento, e de servir ao outro, nós até corremos de entrar em contato com o sofrimento alheio. Porque nós também, porventura, às vezes sentimos essa angústia e muitas vezes não queremos entrar em contato com ela. Na verdade, Tiago e João queriam a vida de palco. E Jesus Cristo vem nos falar de uma comunidade servidora. Entre vós não deve ser assim, porque entre os governadores têm os povos sob o seu domínio, e aí eles exercem a autoridade. Mas a autoridade do Evangelho é uma autoridade marcada pelo serviço, e não simplesmente pelo autoritarismo. E aí Jesus vem chamar então a atenção daqueles discípulos, e chama também a nossa atenção. Portanto, nós precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor como um sacrifício vivo. Precisamos colocar os nossos corações diante do Senhor, à disposição dEle, porque o serviço é uma forma de adoração. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele vai dizer para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. E aí a palavra de Deus vem nos chamar a atenção àqueles discípulos que estavam pedindo mal.
Lá em Tiago vai dizer assim: pedis e não recebeis, porque pedis para gastar com os próprios deleites. Portanto, nós devemos refletir o que é que nós estamos pedindo. Essa comunidade, com a comunidade servidora, também é uma comunidade cuidadora. Interessante que Jesus, ele fala aqui não só por palavras, não só por aquilo que foi registrado, mas ele fala pela sua própria atitude. É gritante como Jesus aqui, ele é cuidadoso com aqueles discípulos. Observem que lá no verso 13 do capítulo 10, os discípulos repreenderam a chegada das crianças. Jesus tinha acabado de falar da sua missão e o que ia acontecer com ele. Os discípulos nos aparecem com essa indagação, Tiago e João. Mas Jesus é muito paciente. Jesus está sempre pronto para caminhar conosco, mesmo que nós tenhamos a letargia, tenhamos a dificuldade, a prontidão de percebermos o que Ele está querendo nos mostrar. Jesus foi extremamente cuidadoso com os discípulos. Lá em João vai dizer que Ele os amou até o fim. E na verdade, da mesma forma que, do modo como aqueles dois queriam ficar um à direita e o outro à esquerda, os outros também queriam. E Jesus, na verdade, estava de olho em todos eles. Porque se nós não tomarmos cuidado, né, não só quem tem um dom de liderança, né, mas pode ser tomado pelo orgulho e aí querer a adoração de palco, querer aparecer. Mas tão importante quanto estar aqui à frente é quem está lá atrás. Deve ter uns 4 ou 5 ali no som agora, né, facilitando aqui as coisas para nós e a transmissão pela internet. Quantas pessoas se torna importante ali um sorriso, um abraço quando chega na porta da igreja, pode falar muito mais do que até nesse momento do culto. Quanta preparação há quando as crianças são cuidadas e às vezes nós não sabemos nem quem está cuidando das crianças hoje. Quantas coisas Deus faz através das pessoas mais simples e que nós nem conhecemos, tomamos nem conhecimento do que elas têm feito, mas que no contexto geral do corpo ela se torna importante. Quantas coisas têm acontecido nos grupos da nossa igreja, né? Aqui nos coros, pessoas que têm sido ajudadas, pessoas que relatam aqui as suas necessidades, e aí se compartilha, se intercede. Nos pequenos grupos, hoje é inconcebível que uma igreja exista sem pequenos grupos. Porque há uns 40 anos, né? Vou botar 40 anos como referência. Quando você não vinha no domingo para a igreja, toda a igreja tomava conhecimento de que você não tinha vindo. Mas sabe aquelas pessoas que você diz assim: rapaz, nunca mais eu vi fulano. Já está com 6 meses que eu não vejo. E aí não temos notícias, não sabemos como está. E quantas coisas acontecem ali que nós temos conhecimento, nós que estamos à frente, de que 1, 2, 3 pastores não tomariam conta daquilo. Mas que dentro do próprio grupo, cada um tem a oportunidade de servir uns aos outros. Dentro das equipes de trabalho da igreja, você tem a oportunidade de servir uns aos outros, um ao outro. Você tem a oportunidade de prestar o seu serviço, de colocar em prática o seu dom. Precisa estar no palco? Não. Que a liderança e o palco venha como um desígnio de Deus, que traz consigo também uma grande responsabilidade. Mas Jesus foi extremamente cuidadoso. Lá na carta de Pedro, ele vai dizer assim: sede hospitaleiros uns com os outros, mutuamente. E servia cada um conforme o dom que recebeu. E a ideia de ser hospitaleiro é a ideia de quem recebe alguém na sua casa, que naquela época, né, você fazia os trajetos caminhando. E depois de uma longa caminhada, você estava com os pés doídos, você estava com os pés sujos, todo o seu corpo cansado. E aí você recebia aquela pessoa desconhecida na sua casa, botava uma bacia de água morna e lavava os pés daquela pessoa. Isso é ser hospitaleiro. Ou seja, a hospitalidade, embora seja um dom também, mas a maneira sua de servir possa ser de alguém que seja hospitaleiro.
de alguém que, estando na administração da igreja, está ali para poder lavar os pés das outras pessoas através da boa administração. Do professor que se empenha e com esmero prepara a sua aula de escola bíblica para poder lavar os pés dos seus alunos, ainda que simbolicamente. Mas nós somos a comunidade servidora, a comunidade cuidadora. Como Jesus é paciente com os discípulos, como Ele é paciente conosco. Eu me lembro de uma experiência, e aí o doutor Felipe vai lembrar aí, porque eu vou falar do pastor Ademar Paigli, né? Eles foram da Igreja Batista de Casa Amarela. O pastor Ademar Paigli foi capelão do seminário no período que eu estive lá, e uma vez ele contou uma história que aconteceu lá na primeira Igreja Batista de Fortaleza. Ele disse que ele sempre gostou muito do trabalho social, né? De ajudar as comunidades mais carentes. E aí ele nos contou que chegou o neto de uma senhora que participava da igreja, morava numa comunidade bem próxima, e esse neto compartilhou com ele que a avó dele tinha morrido. O pastor Ademar Paigli ficou bastante consternado, né? Acostumado já a ver aquela senhora ali, e ele disse, olha, e o neto pediu um pouco de dinheiro para poder agilizar a questão do sepultamento, né? E ele entregou um pouco de dinheiro, pegou a Bíblia dele, botou debaixo do braço e foi fazer a visita àquela comunidade. E ao chegar ali, qual foi a surpresa dele? Primeira pessoa que ele viu, a avó do rapaz. Agora, engraçado é o pastor Ademar Paigli contando. Ele disse que olhou, aí viu a senhora, viu o neto, não disse nada, só disse assim. A mulher disse assim, mas pastor, que honra tê-lo aqui. Disse, pois é, vim fazer uma visita. E eu fiquei pensando no cuidado que ele teve com aquela senhora. Quantos de nós nos sentimos muitas vezes irritados? Quantos de nós muitas vezes nos sentimos irritados quando não vêm os resultados que nós gostaríamos? Quando a gente ensina, aí me aparece uma pergunta dessa, né? Eu quero ficar uma à esquerda e o outro à direita. Mas a tranquilidade dele e a mansidão dele, no sentido de não alardear nada, fez de conta que nada tinha acontecido, e ali fez uma visita e orou por aquela senhora. O dinheiro, deixa para lá, né? A ação daquele menino deve ser alvo da nossa misericórdia, né? Naquele período o pastor Ademar Paigli o teve. Mas nós somos uma igreja servidora, uma igreja cuidadora. E aí nós precisamos então colocar as nossas vidas enquanto discípulos para entender que uma liderança legítima, uma liderança que tenha pelo menos essas duas características. Que seja uma liderança servidora e uma liderança cuidadora. Precisamos cuidar uns dos outros. Jesus estava lidando com pessoas que muitas vezes somos nós também, que fazem pedidos imaturos, que têm ações imaturas, inadequadas, mas Ele estava trazendo um grande ensinamento para eles e para nós também. Jesus também nos ensina através daquela experiência, que nós somos uma comunidade que devemos ter consciência da missão especial que nós temos nas nossas mãos, que Ele nos dá. O verso vai dizer, o verso 44, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Na verdade, nós somos uma comunidade que nós temos uma missão muito especial. E Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós ali na cruz, como foi lido ali em Isaías, o servo sofredor. Aquele que nós não dávamos nada por Ele, mas Ele foi moído, sofreu por causa dos nossos pecados, sarou das nossas iniquidades. E como igreja, nós haveremos de caminhar com a responsabilidade e com o cuidado de que a grande missão de Jesus Cristo aqui na terra e a grande missão da sua igreja é resgatar muitas pessoas. Acontece que eles também precisavam ser resgatados. Muitas vezes nós também precisamos ser resgatados. Muitas vezes podemos estar na igreja, podemos ser habituais na escola bíblica, nos coros, num pequeno grupo,
mas perdemos a perspectiva e fazemos pedidos inadequados. Mas Jesus veio para nos resgatar. Ele disse que todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar e pagou pelos nossos pecados. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Portanto, a igreja não pode jamais perder a perspectiva de que a nossa missão é de resgatar e de nos resgatar também, de sermos resgatados por Ele, Jesus Cristo. Como Jesus foi paciente, como Jesus procurou ensinar e como nós podemos refletir daquilo que Ele coloca nas nossas mãos como igreja. Que grande privilégio servir ao Senhor. Ainda que de repente você diga assim, não, mas o meu negócio não é o dom de liderança. Mas isso tem implicação para todos nós, porque nós podemos pensar sempre enquanto corpo. E aí o corpo de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, é uma igreja servidora, é uma igreja cuidadora de pessoas e é uma igreja que está sempre na perspectiva de que há um mundo que precisa de resgate. E nós precisamos de resgate naquilo que é a relação que nós temos com a morte, por exemplo. E aí Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Com angústia causa em muitos de nós, e até quem crê em Jesus Cristo como Salvador, na hora do pega para capar, né? Na hora que você se vê numa situação de vida ou morte. Você vê ali a morte próxima de você. Mas Jesus, Ele veio nos dar essa paz, porque Ele morreu no nosso lugar. Jesus, Ele morreu para nos salvar e Ele nos traz essa paz de que a morte é apenas uma passagem. Portanto, aquele que crê em mim, aquele que se vincula a mim, pelo crer, pela fé, ainda que morra, viverá. Portanto, Jesus Cristo é aquele que nos dá essa capacidade de viver o ainda que. E aí precisamos resgatar essa tranquilidade da vida, porque isso nos dá todo um sentido diferente para a vida como um todo. Porque eu não vou viver mais em função da morte como sendo algo espantoso, como algo amedrontador, mas como algo natural da vida. Precisamos resgatar a dignidade. A salvação em Jesus Cristo, como ela resgata coisas dentro de nós. E os irmãos hão de reconhecer nas suas vidas que antes eu era cego, não percebia. Você pode dizer assim, mas Deus Ele mudou algumas coisas na sua vida, trouxe dignidade para a sua família, para os seus relacionamentos. Precisamos resgatar uma visão mais humana e mais ampla da vida. Os discípulos estavam ali vendo pequeno. Aliás, eu diria até que eles não estavam vendo nada, né? Porque as crianças eles não viam. As palavras de Jesus a respeito da sua morte eles não ouviam. E aí nós precisamos resgatar uma visão que seja de espiritualidade profunda, de experiência com Deus, que não seja algo superficial, mas que seja algo que até nos ensina como nos colocar diante do Senhor para pedir. Eu sempre vou me lembrar de um irmão da nossa igreja, bastante conhecido, né, o irmão Shao, que ele sendo chinês e brasileiro, e muita cultura chinesa com ele, até a face dele é bem chinesa mesmo, ele é chinês mesmo, nascido na China. E eu pedi num grupo de 10 pessoas que o Shao orasse. E aí, aquele silêncio, né? Aqueles 10 segundos de silêncio, que você diz assim, eu acho que ele não ouviu o que eu pedi. Mas era hábito dele, primeiro ele silenciava. E daqui a uns 10 segundos é que ele começa a orar. Mas nós muitas vezes o que é que fazemos? Nem refletimos, né? Já é automático. E aí proferimos palavras e nem pensamos direito que palavras é que nós estamos dizendo. Mas quando a missão do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas e para a sua igreja faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ser, ou seja, resgatar vidas, aí nós podemos sim recobrar como devemos nos portar diante do Senhor e como devemos pedir. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser servo de todos.
de todos, né? Sem exclusão. Jesus Cristo foi servo de todos, até de quem não o aceitou. Ele foi servo daqueles discípulos com todas essas coisas de imaturidade. E através da cruz do Calvário, Ele resgata as nossas vidas. E a igreja não pode jamais perder a perspectiva de que nós somos pecadores justificados por Jesus Cristo, mas que precisamos alimentar a nossa vida, o nosso ser e a nossa igreja, a nossa comunidade com aquilo que Deus nos dá. O grande privilégio de servi-lo. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos dirigindo no sentido de nós procurarmos vermos o corpo. Aí sim, o lugar da liderança, o meu lugar enquanto servo, mas a perspectiva do corpo. Que Deus esteja nos abençoando, nos dirigindo e dando uma semana, né, na sua presença e o discernimento de como devemos então nos portar diante das oportunidades que vão surgir, né, e do dia de hoje também. Que Deus esteja em tudo nos dirigindo. Que a sua graça seja conosco. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos. Vou pedir para que você coloque a sua vida diante do Senhor, que você reflita de como você tem se portado diante do Senhor, sabendo que Ele é gracioso, que Ele é misericordioso com você, conosco, que Ele é paciente, que Ele está sempre pronto a nos ensinar, mas que chega um momento que é hora de acordar, é hora de aprender, é hora de dizer assim: Senhor, chega de fazer pedidos de menino, ajuda-me, né, a pensar na igreja como um corpo. Se eu vou estar no palco ou não, se eu estiver nos bastidores ou não, onde eu estiver, que eu possa ser um servidor, que eu possa ser cuidadoso com aquilo que eu faço e cuidadoso com as pessoas. E que eu jamais perca a perspectiva de que o Senhor veio para nos resgatar, que o Senhor veio para nos salvar, para nos dar dignidade, para nos dar um relacionamento íntimo com o Senhor. E aí eu gostaria de convidar você, que de repente está clareando para você que Jesus Cristo veio para resgatar a sua vida. Que assim como Ele disse, entre vocês, você possa sentir um de nós, que você possa sentir um dentre os discípulos. E dizer assim: olha, eu hoje estou compreendendo e quero abrir meu coração para poder deixar Jesus Cristo habitar. Eu estou entendendo que Ele veio resgatar a minha vida. E que esses irmãos que estão aqui, né, todos assim como eu, são humanos, são pecadores, mas que o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, os resgatou e continua resgatando a cada dia. Eu também quero fazer parte dentre eles. Reflita e coloque a sua vida diante do Senhor. E se há alguém que gostaria de expressar que recebe então Jesus Cristo como seu Salvador nesta noite, ou quem sabe pela internet você está refletindo sobre o texto, refletindo o que está sendo falado, também quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu gostaria que você ficasse de pé, onde você estiver. Daqui mesmo eu vou orar por você. Vou colocar a sua vida diante, vamos colocar a sua vida diante do Senhor. Alguém que gostaria de expressar: olha, eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo. Onde você estiver, aqui ou na sua casa, né, que você possa dizer assim: olha, Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Ti, porque eu entendo que o Senhor veio para resgatar a minha vida. Alguém que gostaria de expressar, então, nesse momento, a sua vida diante do Senhor e dizer assim: Senhor, resgata a minha vida. Nós vamos orar e vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor nesse instante. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por Tua bondade e Tua graça. Nos colocamos diante de Ti, agradecidos, ó Pai, por Tua palavra e pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. O Senhor disse aos discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E por isso, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a ser uma igreja servidora. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como igreja, uma igreja cuidadora.
E ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para as pessoas e para nós mesmos como pessoas que precisam de resgate. E o Senhor nos resgata, ó Pai. Por isso nos colocamos diante de Ti, agradecidos e pedindo, ó Deus, as Tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça salvadora do Seu Filho, Jesus Cristo, e as consolações do Seu Santo Espírito, seja com a Tua igreja aqui reunida e a Tua igreja espalhada na face da terra. Amém. Amém, Senhor.